Então, aqui a gente tem o depoimento de um sobrevivente, né? O lugar se transformou em um mar de fogo. Era o inferno. Corpos queimados, vozes pedindo ajuda em edifícios derrubados, pessoas com as entranhas caindo do corpo. Então, é um depoimento bem sofrido do que aconteceu logo após a explosão, né? Não há números definitivos de quantas pessoas morreram por causa dos bombardeios, seja pela explosão imediata ou nos meses seguintes, devido a ferimentos e efeitos da radiação. Os cálculos mais conservadores estimam que até dezembro de 1945, cerca de 110 mil pessoas haviam morrido em ambas as cidades. Outros estudos afirmam que o total de vítimas no fim daquele ano pode ter ultrapassado o número de 210 mil pessoas. Aqui a gente tem imagem que mostra como que ficou o aspecto da cidade depois da explosão, né? Então, quando se tem a explosão da bomba atômica, primeiro vem aquela coluna de fumaça que forma um cogumelo e depois vem uma onda de calor que vem varrendo tudo que tem na cidade. Então, ela varre prédios, casas e vai e mata as pessoas, inclusive, né? Ele reduz as pessoas a pó muitas vezes. Então, aqui a gente tem o resultado de do que uma das bombas causou, né? Que foi a destruição praticamente total da cidade. Aqui a gente tem mais imagem de mais uma imagem que mostra como que ficou os escombros, como que ficou a destruição da cidade. Tóquio, 2 de setembro de 1945. Então, o que aconteceu aí nesse dia? Após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o Japão apresentou sua rendição oficial. Decidimos abrir caminho para uma grande paz para todas as gerações vindouras, suportando o insuportável e sofrendo o intolerável, disse o imperador japonês Hirohito, dirigindo-se aos seus súditos. O acordo de rendição foi assinado em 2 de setembro a bordo do navio americano USS Missouri, na Baía de Tóquio. Assim chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. A brutalidade da bomba. Então, em uma fração de segundos após a explosão de uma bomba atômica, são liberados raios gama, nêutron e raios-x a uma distância de 3 quilômetros. Essas partículas invisíveis bombardeiam tudo o que encontram em seu caminho, incluindo corpos humanos, e destroem completamente as células humanas, no caso. No caso de Hiroshima, por exemplo, elas foram letais para 92% das pessoas que estavam em um raio de 600 metros do marco zero. Os sobreviventes das explosões, conhecidos como hibakushas, sofreram as consequências devastadoras do calor intenso e da radiação. Então, lá em Hiroshima, tem até hoje um hospital dedicado só a essas pessoas que são os sobreviventes das bombas, que lá eles cuidam, porque as pessoas ainda sofrem até hoje, né, os efeitos da radiação. A radiação ela é tão forte e tão intensa que ela pode afetar até 3 gerações. Em um primeiro momento, sofreram queimaduras que lhes arrancaram a pele e outros tecidos. Senti uma dor latejante que se estendeu por todo o meu corpo. Foi como se um balde de água fervente caísse sobre mim e me arrancasse a pele, disse um sobrevivente de Hiroshima. A exposição ao material radioativo lhes causou náuseas, vômitos, sangramento e queda de cabelo. Era tanta dor que eu sentia quando me tratavam, quando me tiravam os curativos um por um, que muitas vezes eu ficava à beira de perder a consciência. Mas relembra esse mesmo sobrevivente de Nagasaki. Com o tempo, algumas pessoas da região desenvolveram cataratas e tumores malignos. Nos 5 anos após os ataques, houve um aumento drástico nos casos de leucemia em Hiroshima e Nagasaki. 10 anos após os bombardeios, a taxa de incidência de câncer de tireoide, de mama e de pulmão entre sobreviventes era mais alta que o do resto da população, né? Pesquisas revelam que a radiação fez aumentar a incidência de câncer entre sobreviventes. Leucemia e outros tipos de câncer, como de estômago, pulmão e fígado, foram verificados, né? E a radiação, ela é responsável por causar mutações genéticas. Então, muitas pessoas também sofreram, além de passar por tudo que elas passaram, elas sofrem
esses sobreviventes, né, os hibakushes, sofrem até hoje com o medo da radiação, né? Porque aquela radiação pode causar as mutações. Então, o que acontece? Os efeitos da radiação dependem de fatores como o tempo de exposição à radiação, o fracionamento e o tipo de exposição. A radiação pode provocar dois tipos de danos ao corpo humano, né? Que é a destruição da célula pelo calor e a fragmentação e ionização da célula, que causa a mutação genética, que é propriamente dita, né? No caso da fragmentação e ionização celular, o problema é provocado pela alta energia cinética das partículas radioativas. Ao se movimentarem rapidamente, podem atingir as células, provocando a ionização. As células transformadas em íons podem acabar removendo elétrons. Isso enfraquece as ligações e provoca as mutações genéticas, que podem acontecer de três formas diferentes. Que uma das formas são as mutações pontuais, né, que causam alterações na sequência de base do DNA. Podem acontecer também aberrações cromossômicas estruturais que provocam quebra dos cromossomos ou deslocamento deles, né? E aberrações cromossômicas numéricas, que é quando muda o número de cromossomos. Efeitos da radiação da bomba atômica. Sequelas com maior incidência de médio a longo prazo. Foi verificado queda de cabelo, câncer de tireoide, câncer de mama, catarata, que é quando o cristalino perde a opacidade, câncer de pulmão e leucemia, que foi o que foi mais verificado. Além disso, a saúde mental dos hibakushas, que são sobreviventes, né, foi gravemente afetada pela experiência de um ato tão atroz, pela perda dos seus entes queridos e pelo medo de desenvolver doenças causadas pela radiação. Alguns deles foram condenados a passar a vida confinados em hospitais. Pode passar, colega. Muitos sofreram discriminação. Muitos sofreram discriminação por seu aspecto físico e pela crença de que eram portadores de doenças, né? Outros viveram com sentimento de culpa por não terem conseguido salvar seus parentes e amigos. Então, eles sofreram muita discriminação porque como eles passaram por todo momento da explosão, e como eu disse, teve aquela onda de calor, essa onda de calor, juntamente com a radiação, queimou eles, deixou eles com queimaduras e muitas cicatrizes. Então, as pessoas discriminavam e tinham muito preconceito com eles, porque eles ficaram com aquelas cicatrizes, com aspecto diferente do resto das pessoas, né? Alguns perderam membros, perderam braços, perderam pernas, e então essas pessoas, além de sofrerem tudo que elas sofreram diante das bombas, né, elas ainda tiveram que enfrentar o preconceito do resto da sociedade. A vida depois da bomba. Hoje, Hiroshima e Nagasaki são importantes centros comerciais e industriais no Japão. Ambas têm praças e museus que homenageiam as vítimas das bombas. Os hibakushas que vivem têm cerca de 80 anos. Por que Hiroshima e Nagasaki são habitáveis e Chernobyl não? Então, na madrugada de 26 de abril de 1986, ocorreu o que foi classificado como o pior desastre nuclear da história. Um dos 4 reatores da planta de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética, explodiu e causou um incêndio que liberou enormes quantidades de partículas radioativas na atmosfera. Aqui a gente tem a imagem de uma visão de cima do reator 4, que foi o que explodiu, né? E quando ele explodiu, partículas radioativas foram lançadas na atmosfera. Teve aquela explosão e contaminou toda a região, né? Com as partículas radioativas. Como consequência direta do acidente, morreram 31 pessoas, mas as investigações sobre os efeitos da radiação a longo prazo, como câncer, continuam até hoje.
Depois do acidente, foi decretada uma zona de exclusão de 30 km ao redor da planta nuclear, que cobre uma área de aproximadamente 2.600 km² na Ucrânia. Ainda há restos de contaminação radioativa na atmosfera. Depois de todo esse tempo, ainda há. Aqui a gente tem imagens que mostram a cidade de Pripyat, Chernobyl, né? Que foi onde ocorreu o desastre. E a gente pode ver que a cidade ficou abandonada, vazia, porque ela teve que ser evacuada diante de tanta radiação que teve. Então, observando esses dois desastres, vamos dizer assim, o de Chernobyl e os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, a gente pode pensar, por que Chernobyl, que foi uma cidade que teve um desastre nuclear, por que Hiroshima e Nagasaki, que sofreram com os bombardeios, são cidades hoje que são habitáveis, prósperas, e Chernobyl, que também aconteceu um desastre nuclear, não pode ser habitável. Então a gente vai explicar um pouquinho os motivos que levaram a Hiroshima e Nagasaki ser habitável. Aqui a gente pode ver, né, como eu tinha dito, Hiroshima e Nagasaki são cidades hoje prósperas, são cidades hoje que são habitáveis. Então, a quantidade de combustível nuclear. A bomba Little Boy, que caiu em Hiroshima, transportava 63 kg de urânio enriquecido. Fat Man, a bomba de Nagasaki, continha 6,2 kg de plutônio. O reator número 4 de Chernobyl tinha 180 toneladas de combustível nuclear, dos quais 2%, 3,6 mil quilos, eram de urânio puro. Então, esse é um dos motivos, né? A grande quantidade de combustível nuclear que tinha em Chernobyl. Quando o reator explodiu, calcula-se que foram liberadas 7 toneladas de combustível nuclear. No total, o desastre emitiu 100 vezes mais radiação que as bombas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki. Diferenças na reação nuclear. Então, na bomba de Hiroshima, a reação aconteceu com 900 gramas de urânio, assim como 900 gramas de plutônio foram submetidas a uma fissão nuclear em Nagasaki. Em Chernobyl, porém, cerca de 7 toneladas de combustível nuclear com enormes quantidades de partículas radioativas escaparam para a atmosfera. Quando o combustível nuclear se fundiu, foram liberados isótopos radioativos que incluíam xenônio, iodo radioativo e césio. A terceira diferença é a localização, né? As bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki foram detonadas no ar, centenas de metros acima da superfície da Terra. Como resultado, os depósitos radioativos se dispersaram como efeito da nuvem criada pela explosão. E já em Chernobyl, o reator 4 se fundiu na superfície, produzindo uma ativação de nêutrons que fizeram com que a Terra se tornasse radioativa. Outro motivo que pode explicar o porquê que Chernobyl não pode ser habitável e Hiroshima e Nagasaki são cidades prósperas é que uma bomba atômica está baseada na ideia de liberar a maior energia possível da reação de fissão nuclear no menor tempo possível. A ideia é criar o maior dano e devastação possíveis e anular as forças inimigas. Já o reator nuclear está desenhado para produzir energia em um processo de reação lento. Isso resulta na criação de materiais de resíduos nucleares que possuem vida mais longa. A radiação inicial de um acidente nuclear pode ser muito mais baixa que a de uma bomba, mas seu tempo de vida será muito mais longo. Então, esse também seria um dos motivos que levariam a Chernobyl não ser habitável. Agora vamos contextualizar um pouquinho com o nosso dia a dia, né? Aqui, essa primeira imagem que a gente está vendo, essa imagem aqui da esquerda, é o nosso Sol, é uma explosão solar. Então, toda vez que tem uma explosão solar, partículas radioativas também são lançadas. Então, essas chamas solares lançam enormes quantidades de energia no espaço, incluindo partículas de alta energia, como prótons, elétrons e núcleos atômicos, e radiação eletromagnética, que varia
de raios gama e raios X até ondas de rádio. Então, o Sol também emite radiação e essa radiação chega aqui na Terra, né? Ela chega como radiação eletromagnética, raios gama, raios X e raios de rádio e ondas de rádio. Eu acho que era isso o nosso trabalho, né? Muito obrigada pela atenção. Agradecemos. Não se esqueça de dar aquele like para dar uma força para nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.